Eu sempre quero que meus alunos sejam melhores do que eu. Eu amo meus adolescentes, eu gosto de estar com eles. Eles não são pessoas alienadas, pelo contrário, eles têm a opinião deles. Eu só acho que eles estão sendo mal orientados. Eles estão dando importância para as coisas que não, às vezes não vão agregar a vida deles. Talvez eu não saiba quantas vidas eu impactei, mas ela vai saber que eu impactei. Seja bem-vinda, professora Carla, ao Eu Famoso. É um prazer ter você aqui, falando desse tema tão importante que é a educação no ensino médio, que é tão importante que é a porta de entrada no ensino superior. Como essa preparação está sendo feita, os desafios que nós estamos encontrando hoje e quais são as perspectivas de futuro. Para começar, eu queria entrar num assunto muito polêmico que está acontecendo hoje, que é a questão dos aparelhos eletrônicos, celulares. Proibição, não proibição, e como fazer que isso aconteça, sendo que em vários países a tecnologia já está sendo utilizada a favor da educação, porque já é uma geração muito tecnológica. Então não adianta você também abolir, tirar 100%, mas como fazer com que essa tecnologia se agregue ao ensino atual, hoje, para essa geração que está fazendo essa transição para o ensino superior? Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Falar de educação é um tema muito importante para mim, né? Porque é a minha área, principalmente do ensino médio, essa parte da educação parece que fica sempre muito abandonada, né? Que sempre tem um enfoque muito na educação infantil e enfoque no superior, e o restante parece que fica abandonado. Então, o ensino médio, que é uma parte, como você falou, muito importante para entrar no mercado de trabalho, entrar numa universidade, ele sempre foi muito negligenciado mesmo a atenção de todo mundo, né? Vamos então começar falando da tecnologia, que hoje a gente não pode negar que é a vida deles, né? Só que uma coisa que eu percebo é que eles estão na tecnologia, porém eles não sabem utilizá-la. Então, como é que a gente pode reverter isso tudo ao nosso favor, né? Primeiramente, eu acho que tem que ter políticas públicas que a gente tenha uma internet de qualidade dentro de uma sala de aula, onde a gente tem os nossos laboratórios, realmente que a gente possa utilizar com eles. Mas, por outro lado, ter acesso à informação e filtrar essa informação, porque hoje eles não precisam que eu passe um tema para eles estudarem. O que eles quiserem hoje pesquisar, eles podem pesquisar. O que eu vejo de errado na tecnologia aliado à educação não é nada voltado para a educação em si. Isso seria muito bom. Eu acho que você vê em tempo real um planeta, em tempo real uma localização, a gente poder levar o aluno num ponto da história que a gente está falando. Isso é maravilhoso. Eu não tive, né? Você, eu acho que não sei se você teve essa oportunidade, mas o meu problema é estar competindo com a tecnologia em assuntos que não vêm me agregar em nada, não vão agregar em nada em sala de aula, onde é jogo o tempo todo, onde tem aluno que vê série o tempo inteiro dentro de sala de aula. Então, ali não é o lugar. A tecnologia dentro educacional não é para isso. Não que a gente não possa assistir um filme, a gente assiste, mas tem um propósito. Não que a gente não possa trabalhar uma música, mas tudo tem um propósito. E o que vem agora atrapalhar a nossa vida? Eles estão uma velocidade muito grande como eu posso dizer, de desatenção. Tudo para eles tem que ser muito rápido. Tudo para eles tira o interesse. Tudo para eles tira o foco. Então, assim, a gente está competindo de forma desigual. A gente, por um lado, não tem uma internet, uma tecnologia, jogos, né, que poderiam facilitar um aprendizado, porque a tecnologia tem que ser voltada para o aprendizado, porque senão ela não tem que estar no meio educacional, né? Então, a gente tem uma carência muito grande ainda dentro da rede, né, da nossa realidade, porém, eles têm um celular que eles ficam o tempo todo na mão, acessando o que eles querem. E aí eles não prestam atenção nas aulas, eles não interagem até mesmo nas discussões, nos debates, e isso vem atrapalhando. Como você falou, é,
fica muito desigual eu competir com eles quando eu realmente não consigo acessar isso para a minha área educacional. Aí você até uma das questões que você levantou foi proibir ou não proibir, né? A gente tenta conscientizar o uso, que é uma coisa muito importante, só que é muito difícil. É um trabalho a longo prazo. Só que isso está acarretando um dano muito grande ao nosso ver como educador. A gente não consegue competir realmente com a internet, mas não é essa competição de conteúdo, né, de saberes. Porém, ele está atraído num jogo, como eu falei, mas que não vai atrelar a conhecimento para ele. Se eu pedir para fazer um trabalho acadêmico hoje, eles não conseguem digitar, né? Então, não sabem fazer uma pauta direito. Como é que eu vou fazer isso, então? Como é que a gente vai fazer? O que eles sabem é acessar as redes sociais e fazer isso. É isso que eles sabem. Então, a gente tem que ver o que é tecnologia realmente, o que ela pode agregar na área educacional e extrair o melhor dela. O que eu acho é que a gente não está conseguindo extrair o melhor dela, não. Esse é o meu ponto de vista, e eu acho que a maioria dos professores vão comentar a mesma coisa. O que faz, a questão é como fazer que essa tecnologia realmente tenha significado para eles. Como eu posso transformar isso em conhecimento real. Eu peço para fazer um trabalho, eles acham que é copiar. E não é isso. Eu tenho que pegar e tem que. Vamos ver como é que a gente pode realmente dar um sentido para essa tecnologia dentro de sala de aula, porque, por enquanto, a minha realidade não é essa. Quando você fala em realidade, também tem uma realidade em casa, porque existe uma distorção família, esse equilíbrio família e escola, né? Porque muitos alunos não têm uma família equilibrada nesse ponto, em casa, seja da forma educacional, muitos alunos chegam com esse déficit, não tem como posso dizer, uma família que tenha um conceito de tecnologia pode ser, mas com limites em casa. Tem muitas crianças que eu conheço que os pais não dão limites para isso. A criança fica até altas horas jogando, alto vício. Ah, mas hoje tem os gamers que jogam e ganham dinheiro com isso. Tem, ok. Mas é igual o jogador de futebol. É 1% que consegue aquilo no final ganhar alguma coisa. A maioria acaba sendo só apenas jogadores em casa e acabou. Só que não tem um controle dos pais. Eu vejo a história de poucos pais que conseguem dar limite para isso. A maioria dos Se pais não dão esse limite. Se a gente for tocar nesse ponto aí a gente vai ver até mais problemas, né, Chá? Porque a quantidade de sonos, que eles são privados e vão dizer, dormem muito tarde. Quando chega numa sala de aula que aqui é 7 horas da manhã, seu aluno ficou até meia-noite, ele não vai acordar e ele vai dormir em sala de aula, que é o que acontece, né? Então, assim, a escola, ela não é nada se não tiver uma família por trás. E o que a gente vê cada vez mais é uma sobrecarga na escola pela questão pessoal, né? Hoje eu estou orientadora educacional em uma escola, né? Eu vejo várias questões, né? Não é só essa parte da tecnologia, mas é a falta de limite mesmo. Se eu te falar metade das questões que eu tenho que passar na orientação educacional, principalmente com os adolescentes, né? Questões que é questão de família, né? Como o limite em tudo. O limite de saber, olha, um menino de 16 anos não é para estar fazendo certas coisas. Uma menina de 14, 15, 16 anos, né? Não era para ter esse número assustador de gravidezes que tem. Então, assim, tem tantas coisas que estão envolvendo, né? Essa ausência familiar aí, e recai tudo em cima de nós. Nós, educadores, que temos que
muitas vezes, muitos educadores não gostam que se fale isso, né? Muitos professores. Ai, mas eu não sou pai de ninguém. Eu não sou pai também, nem mãe. Mas eu estou ali para educar, orientar, ouvir, né? Então, assim, para você ser um educador, não é só jogar lá a matéria no quadro. Eu tenho que me importar também com o meu aluno. Só que a demanda está sendo muito grande para a gente. E a escola não vai dar conta disso. Nunca deu, e a demanda era menor, e agora, hoje em dia, está só piorando. Porque, assim, os pais saíram para trabalhar, muitos filhos ficaram em casa, e aí a responsabilidade passa para alguém. E esse alguém, às vezes, é um avô, é um tio, é uma empregada, é uma ajudante. E a lacuna do pai ninguém vai preencher, né? Então, assim, muitas vezes, como você falou, limites não são dados. E a criança precisa de limite, o adolescente precisa de limite. Para quê? Para ele saber que não é tudo que ele quer, tá? Não é tudo que ele pode. Mas eu falando ainda dessa parte do ensino médio. É uma carência muito grande de tudo, de tudo. Eles ficam muito abandonados por tudo, porque eles não são mais crianças, então os pais os pais, os responsáveis, né, não acham que eles precisam de atenção, porém eles não têm essa capacidade ainda de tomar decisões, as decisões que tomam são todas atropeladas, são todas por impulsos, e aí fica cada vez mais difícil. É uma questão muito problemática, é uma questão muito difícil para a gente, principalmente como escola. Quando você entra nesse assunto Viu que você do. começou a falar sobre tecnologia e eu já te levei para um monte de questões que É, eu ué. nem sei se enumerar aqui, vamos ficar muito tempo aí, não vai dar ainda para a gente terminar. Só Não, nessa parte de família. é porque é um assunto muito complexo. Quando você entra em um assunto, acaba que um é puxando o outro e você vai entrando em assuntos que estão linkados a isso. E hoje você tem a É, questão do bullying, que é uma coisa pesada, né? Que antigamente era tratado como algo normal, a geração raiz que suporta tal. Mas você tem muita gente hoje traumatizada de coisas do passado. Então, e hoje o bullying ficou ainda pior, que você está tendo adolescentes por essa carência familiar de suporte, que antigamente o pai era mais junto, mais colado durante toda a criação do filho. Você tem esses problemas psicológicos das crianças e adolescentes que estão chegando cada vez mais à questão do suicídio, a questão de drogas para suprir uma carência, para substituir essa carência emocional que se tem, porque é difícil você estar na sociedade onde você precisa ser forte o tempo inteiro. E esses jovens não estão preparados para isso. Então eles não têm um suporte familiar para dar isso. Como é que a escola está lidando com isso e essa questão do bullying nesse momento que é tão perigoso porque você entrou muito na parte psicológica e ligada à carência? Como é que está sendo isso e como você está vendo a sua realidade, a realidade dos seus colegas e também o que você acha que pode acontecer, o que pode ser feito para isso melhorar? bom, o bullying sempre existiu, né, como você falou, né? E hoje o que eu vejo é que eles demoram muito a falar o que está acontecendo. Porque muitas vezes eles não fazem na nossa frente, como, sabe? E aí você vê que um sempre é mais quieto demais, o outro é mais introvertido demais, e às vezes a gente não consegue, nós educadores, dentro da escola, é, tomar atitudes que pudesse evitar, às vezes, algumas coisas. Porque hoje você sabe também que tem o cyberbullying, né? E aí a gente não tem muito controle sobre isso. Então, quando chegar à escola, a coisa já está com uma proporção muito grande. Porque se aconteceu agora, eu te garanto, daqui a meia hora, todo mundo da escola já sabe, todo mundo, todos já sabem. E aí, quando cai na nossa mão, aí a coisa já está muito grande, né? Hoje a gente, como eu falei, eu acho que não é muito o gordinho, o chatinho, o enjoadinho, não é. Hoje são coisas mais pesadas mesmo. Ele já tem uma dificuldade grande em relação
a corpo, a cabelo, não sou igual à maioria, né? E aí ele se acha, isso é normal da adolescência, né? Corpo estranho, o cabelo às vezes não é do jeito que a gente quer, às vezes o dente tem um problema de aparelho. Eles têm esse problema bem grande com ele na adolescência. Um é mais bonito, o outro não é tão bonito, um chama mais atenção, o outro não chama mais atenção. Mas isso eu acho que não está sendo tanto o problema, essa parte mais física. O que me incomoda muito é quando eles tocam num ponto mais que vai machucar mais, quando ele é o estranho, ele é que fica muito calado, então assim, a pessoa já não pode ter mais aquele jeito introvertido. Você sabia que agora os inteligentes não querem ser mais inteligentes? Eles não gostam mais que a gente fala, você tira nota boa. Eles sentem até medo disso, né? Porque hoje o bom é ser descolado, hoje o bom é ser que não estuda, que não está nem aí. Então, eu vejo isso deles, que quem é estudioso não gosta muito. Eu, às vezes, até controlo um pouco os elogios, porque eu vejo que eles se incomodam. Eu sou professora de inglês. Eu não posso ficar muito. Eu não destaco muito um aluno que fala comigo, eu não falo muito mais hoje em sala de aula, né? Por quê? Porque eles se sentem incomodados com isso. Eles não querem ser o bom. Então, a minha preocupação muito grande é essa, né? Tocar em feridas, como você falou, que às vezes machuca demais eles, como não tem pai e reclamar que não tem pai, falar uma graça sobre pai. Alguma atitude que aconteceu, quem pode tocar e eles não vão expor. O que me preocupa hoje é isso, a gente não é uma coisa mais tão visível como era nessa época, pegar um e ficar falando daquele um. Hoje eu acho que eles são até mais maldosos, porque vão muito por trás da gente. É uma prática que eu abomino nas minhas aulas, eu não gosto, não tenho apelido, não dou apelido, não quero apelido na minha aula, mas a maioria dos professores eu acho que hoje está muito ligado nisso, né? Mas, como eu falei para você, é uma coisa mais no escuro, é mais na internet, né? É num grupo que a gente não tem acesso. Então, assim, vai doendo, vai doendo, vai doendo, até chega uma hora que não vai ter mais jeito, né? Vou te dar outro exemplo. Alunos que têm o primeiro amor, né? Agora nessa fase, nunca namoraram, aí tem o primeiro amor. O que acontece com isso? Eles não sabem lidar com uma frustração quando a menina termina, ou ele ou ela, né? E aí isso afeta eles, eles ficam devastados. Se eles pegam nesse ponto, nossa, destruidor, é avassalador mesmo para eles. Como você falou, eles não têm uma preparação emocional. Eu acho que se a gente for também levar em conta, nas escolas poderia ter até uma disciplina para cuidar sobre esse ponto emocional, né? A gente tem uma disciplina chamada Projeto de Vida no ensino médio, né? Onde muitos não levam a sério, mas ela vem tratando dessa parte do que eu sou, quem eu sou, o que eu quero ser. Só que, infelizmente, eles não estão muito aí, acham que é matéria e tal. E, às vezes, o professor de matemática tem que despertar e faz uma roda de conversa e surte muito mais efeito, porque é um professor que eles gostam, tem empatia, né? E aí a gente se abre mais. Mas é difícil para o adolescente falar sobre sentimento, é difícil, porque eles não sabem o que está acontecendo dentro deles. E um refúgio é a droga, o refúgio é bebida, o refúgio é se cortar, porque está doendo, eu quero botar isso para fora, eu quero atenção, eu quero ser visto. É uma gravidez onde a menina quer sair de um estado e ir para outro. Só que essas consequências são muito ruins. E a gente tenta fazer algumas não, né? Várias medidas, porque palestra demais, conversa demais, orientação demais, mas está faltando, Charles, está faltando. Está faltando o apoio da família, está faltando maturidade, está faltando essa parte emocional, está faltando. Essa juventude está faltando muita coisa, muita, para se tratar dessa parte emocional deles. Se eu te falar quantos problemas também a gente tem
de depressão sérias, é sério, né? Em jovens, né? Muito complicado. Ainda falando só sobre esse assunto, né? Uma outra coisa do bullying, a gente tem que tomar muito cuidado, é quanto aos nossos alunos autistas, aos nossos alunos com alguma deficiência. Esse também é um ponto que me preocupa, né? A aceitação em sala de aula, como é que eles tratam o aluno que tem alguma deficiência. Só que, assim, a minha realidade é uma realidade muito boa, né? A maioria que eu acompanho, eles não têm esse preconceito, eles quase sempre abraçam. Mas a gente sabe que tem um ou outro que não vê eles com bons olhos, né? Então, isso também é uma coisa que é uma realidade. Nós temos essa demanda atualmente, né? Os autistas, deficientes, eu trabalho com surdos, é, eu tenho muito Inclusive, autista dentro de sala de aula. eu Então, assim, inclusive, eu acho que também é uma questão que a gente tem que ficar muito ligado, como é que esses alunos são recebidos. Mas, por incrível que pareça, na minha realidade, é uma realidade boa, né? Eles são muito atenciosos, se eles podem ajudar, eles ajudam. Alguns é, aprendem até língua de sinais, né? Então, assim, voltando para o bullying, né? Essa é uma situação também que eu fico muito atenta. Como é que esse aluno, né, que tem alguma deficiência vai ser recebido nessa sala de aula, né? Então, assim, a minha realidade é uma realidade boa, mas eu não acredito que seja em toda a realidade geral nossa, não, né? Então, assim, é uma questão também que eu acho que as escolas têm que ficar muito atentas com esse público. eu inclusive ia até falar sobre a questão da inclusão, né? Sim, você acabou tocando no assunto no final. Como é que está sendo a preparação das escolas para isso? Porque você tem leis hoje, cada hora está saindo uma lei de proteção para essa inclusão, porque para que você consiga abraçar, acolher e que essa pessoa consiga se sentir bem e aprender junto com os outros. Todos somos iguais. Cara, só tivemos alguns problemas genéticos, coisas normais na nossa criação divina, né? Que aconteceu, já nascemos assim, cada um nasce de um jeito diferente do outro, e precisamos aceitar isso e aprender a conviver em harmonia com isso. Como é que está sendo a preparação das escolas para isso? Como é que está? Na realidade, pessoas que você conhece que ainda não, as coisas não estão andando, e hoje como é que está na escola que você atua? Bom, eu acho que a lei é muito importante, né, para ser cumprida. Infelizmente, a gente tem que ter alguma coisa que respalde a gente para cumprir, né? Então, assim, na realidade, eu acho que falta muito, Charles, falta muito, muita coisa ainda para a gente ver essa inclusão real, né, que a gente gostaria de ver. Uma das coisas que eu levanto é a capacitação da gente, né? A gente tem que trabalhar a nossa realidade. Então, vou te dar um exemplo. Como eu, professora, com 45 alunos, vou dar uma atenção que é necessária a um aluno com autismo nível 3. Assim, ele tem que ter um suporte, ele tem que ter um acompanhamento, alguém que possa dar essa atenção mais exclusiva para ele. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou totalmente a favor da inclusão, eu acho que a gente, como professor, tem que ter suportes, porque senão ela não acontece. Ela não acontece, porque eu não tenho como dar atenção a 44, ou né, dar uma atenção aos 44, mas esse que precisa realmente de um trabalho diferenciado meu, como professora. Vou te dar um exemplo das alunas. Estava falando do autismo, vamos voltar para o autismo. Esse aluno com autismo nível 3, ele tem que ser trabalhado de uma forma completamente diferente de um autista com nível 1. Né? Hoje, os meus professores que têm autistas nível 3 em sala de aula, eles têm uma cuidadora. Mas é uma luta muito grande para a gente conseguir um cuidador para esse aluno. Então, assim,
Teria que ser uma coisa meio que automática. E não deixar, para você ter uma ideia, demora-se muito para chegar um cuidador para esse aluno. Então, assim, como eu, professora, tenho que cuidar dos 44, mas esse que precisa de uma atenção mais especial. Cada um tem uma necessidade. O que eu acho difícil é trabalhar essas necessidades. Infelizmente, eu não tive na minha época curso de livros, né? Hoje, todo curso, se você for fazer voltado para a licenciatura, o curso de Libras já está ali, né? Por quê? Nós estamos tendo uma demanda dessa comunidade. Então, nós temos que saber lidar com elas, porque muitas vezes elas não têm nada no cognitivo, mas elas precisam que eu possa passar para elas a forma adequada. Eu tenho duas onde elas têm um pouco conhecimento de livros, mas elas não foram alfabetizadas em português. Então, é uma demanda que é outra estratégia que a gente vai ter que usar. E como é que esses professores, português, matemática, física, química, biologia, todos foram capacitados, se já estão ali 30 anos dentro de sala de aula, 35 anos dentro de sala de aula, olha, então, assim, criar só leis e botar para a escola não é a solução. Criar leis é importantíssimo, mas a gente tem que ir no caminho maior. Olha, criamos a lei, e agora? O que a gente vai fazer dentro das escolas? Ter rampas? Ótimo. Para os cadeirantes? Excelente. Hoje a maioria, né? Acessibilidade para todos eles. Banheiros para todos eles. Ótimo. Isso é necessário. Mas a minha capacitação como professora? Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar? Eu tenho professores que são tão bons que eles falam, cara, eu fico agoniado quando eu não consigo, às vezes, dar atenção, trazer um material para esse aluno. E muito bom que isso aconteça, porque tem que ser assim. O professor não pode achar que aquele aluno ali está ali e não vai aprender nada. Mas, né, sempre vai ter o porém, a gente tem que ter também o suporte. E a gente tenta, na nossa realidade, a gente tenta extrair o melhor que a gente pode. Se o melhor que a gente pode é trabalhar com o intérprete e ele nos ajudar, ótimo. Mas cadê o intérprete que demora a chegar na escola? O meu suporte é hoje o cuidador, cadê o cuidador que demora a chegar na escola? E eu fico ali sozinha, tendo que administrar 45 alunos. Então, assim, isso eu estou dizendo para mim que ainda tem esse suporte. Uma coisa que eu acho que é muito interessante são as salas de recurso. Eu não sei se você já ouviu falar, mas a sala de recurso, ela funciona num contraturno onde esses têm um professor que trabalha com esses alunos com deficiências. Qualquer deficiência, pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser com autismo. Então, assim, ele realmente é voltado para a aprendizagem desses alunos. Então, assim, um aluno, vamos dizer, vou te dar um exemplo do autista. O autista, nível 3, ele não consegue escrever, né? Mas ela conta uma história e ele desenha para ela a história que ele entendeu. Então, a partir daí, a professora consegue ver se ele está compreendendo, se ele está entendendo, né? A matemática não é uma matemática que está sendo dada em sala de aula, mas é uma matemática talvez que ela precise matemática básica. Como? Ela não sabe o número. Então, o professor está falando lá sobre a matemática dele lá, e ela não sabe o que é aquele sinal ali de mais. Então, a sala de recurso, eu acho que todas as escolas deveriam ter. Para quê? Porque eu conheço amigas minhas que trabalham em sala de recursos, onde alunos com síndrome de Down, alunos com autismo, hoje são pessoas que conseguem ler, hoje são pessoas que conseguem desenvolver cálculos, porque é diferente a aprendizagem, né? O tempo é o tempo deles e não o meu de sala de aula. Então, assim, ele não está aprendendo com aquele, né, aquela cópia lá dele, mas ele está aprendendo no que ela está contando e ele está reproduzindo. Ela está contando uma história do Brasil. Ele consegue ali, através do desenho, da pintura,
né? Retratar isso. Vou te contar agora uma coisa muito legal, é que a gente tem uma autista nível 3 e ela adora dançar. E a professora de educação física incluiu ela numa dança, e a gente ficou toda feliz, né? Porque o que ela gosta é dançar. Então, ela pegou, fez o trabalho e ela estava dançando. Até eu fico emocionada, porque assim, ninguém é capaz, todo mundo tem uma inteligência. Então, vamos atrás dessa inteligência. Só que não é no meu tempo, não é no tempo, às vezes, daquele de sala de aula, é um tempo deles. Então, assim, a gente falou, eu posso dizer que ela, e ela feliz ali dançando, né, com a professora de educação física, e dentro da realidade dela, incluída ali naquele meio ali da turma, tem uma aluna que sofre de esquizofrenia, e ela faz trabalhos manuais lindos, e a gente pode aproveitar isso, né, da forma dela, ela quer fazer artes plásticas. Então, assim, é muito bom quando eu tenho um apoio por trás, mas a realidade não é essa. As escolas não têm uma sala de recurso, as escolas não têm, às vezes, um artista plástico como eu tenho na escola, que ela direciona todo o trabalho dela para essas pessoas na arte, mas isso não é a realidade. Então, assim, achar que todo mundo vai aprender igual, tem os 45 que estão ali na sala não aprende. Então, a gente deveria rever muita coisa aí, né? Quantas pessoas. Vamos voltar a falar dos jogos, né? Você falou dos jogos. Quantos alunos com TDAH, com TDA, né? Por quê? Nasceram? Às vezes não. É porque estão cada vez dormindo menos, estão cada vez com um pensamento acelerado, estão cada vez a gente fica preguiçoso. Às vezes, eu vou ser sincera, às vezes nem eu tenho tempo, eu não tenho, se aquilo vídeo não me atrai, a gente vai e muda. Você vê agora cada vez, e acham lindo, algumas mães acham lindo, beber com 1 ano e meio passando assim a telinha do celular. Lindo, meu filho escolhe o vídeo que ele quer. Que isso? Uma criança de 1 ano e meio ficar exposta ali várias horas naquela tela ali. Aí chega na fase dos 17, eu tenho TDAH. Não estou dizendo que muitos que tenham, né, nasceram, né? Mas será que a gente também não está fazendo isso com o nosso cérebro? A gente não está fazendo isso com essa demanda aí que vai vir? E será que os futuros professores vão estar preparados? A gente tem que pensar nisso também. A gente tem, na outra escola que eu trabalho, temos cursos de para as normalistas. A primeira, eu falo para elas: vocês estão se capacitando, vocês estão preparados, porque a realidade é essa. Hoje não vai mais ser o professor que ensina 2 mais 2, nem a professora que junta lá as sílabas e vão fazer lá. Hoje vocês têm que estar capacitados para fazer outras coisas. Vocês vão receber a demanda cada vez maior, alunos com autismo, com TDAH. Vocês estão preparadas? Vocês estão se preparando? O público de vocês vai ser diferente do meu público. Ou, eu digo ou até, né? Quantos alunos também passaram pela minha mão, tiveram essas dificuldades, mas não tinham nome, né? Hoje, os alunos com TOD. É difícil trabalhar com aluno com TOD, já que nem a mãe consegue controlar. Quanto mais a gente. Mas é uma realidade. Eu posso dizer que ele não vai estar ali? É uma realidade. E aí eu vou voltar para a família. Se a gente chama 1, 2, 3 e pede para levar um psicólogo e pede para fazer acompanhamento, e a família não liga, acha que aquilo é normal, os pais não dão retorno, a gente não tem muito o que fazer, né? Aí volta de novo, cadê o lado da família? E a escola fica. Eu falo que a gente tem que ter 2 braços, né? Porque se for só um fazendo a força para seguir, não dá. Então, se tiver família e tiver escola junto, a gente consegue formar, fazer um bom trabalho mesmo, né, na formação dessa criança, desse adolescente. Mas se a gente tiver a escola sozinha, não dá. Então, o que eu queria também chamar a atenção é nisso, né, que às vezes a gente está. Eu sinto que a gente também está causando
problemas futuros para nossas nas futuras gerações também, né? Com essa tecnologia aí que se a gente não souber trabalhar, em vez de ela ser um benefício, ela vai ser um malefício, tanto dentro da família como dentro da escola, né? São muitas questões para a gente pensar, né, Charles? Você acha que hoje o Estado ele impõe leis, joga leis para você que a educação cumpra. Só que ao mesmo tempo se percebe que ele não dá um suporte às famílias. Você, como você falou, o pai para pedir que a criança tenha um acompanhamento psicológico. Às vezes o pai não tem nem acesso a isso. Você acha que uma das soluções seria cada escola ter psicólogos, ter uma junta de psicólogos, por exemplo, contratados pela escola, pelo estado, pelo que for, pelo município, dentro de cada escola, para que possa analisar individualmente cada escola? Cada uma tem uma realidade. Não adianta eu pegar uma escola que é dentro da área de risco, colocar um psicólogo, ele vai tratar dos mesmos problemas que ele tem, ele atua na escola na Zona Sul. São problemas diferentes. Então ele tem que ter uma direção diferente do entendimento. Eu acho que seria uma solução para resolver esses problemas todos que nós estamos enfrentando com essa geração que está cada vez mais frágil e não está conseguindo superar os nãos. E estão muito, muito frustradas e muito aceleradas. Bom, primeiro, uma das soluções era as famílias ficarem mais atentas, né, Charles? A gente tem que cuidar realmente das nossas crianças. Mas, assim, seria sim, uma opção para mim seria. Só que eu vou te falar uma realidade. Essa minha função como orientadora educacional, vamos dizer que no meu, assim, no nosso, somos, eu acho que umas 10 escolas. Eu acho que dessa 10 ou 10 escolas estaduais, só aqui nessa parte do nosso município, né? Se tivermos dois, eu e mais um, é muito, porque a nossa função é cuidar do aluno, né? Também. É uma das maiores funções é cuidar do aluno. Então, eu fico imaginando psicólogos, né? Para todas as escolas do Rio de Janeiro. Deveria? Deveria. Mas eu acho que se a gente já tivesse, vamos dizer, no município de Seropédica, no município, no Rio, que seria um pouquinho mais complicado, mas tivesse como a gente encaminhar diretamente para lá, esses alunos que precisam de acompanhamento, eu acho que já seria de grande ajuda, né? E muitas vezes também trabalhar a família, porque não é só trabalhar o aluno, não. Porque senão, se for na escola, vamos dizer, eu trabalho o aluno aqui, né? E a família não é trabalhada, né? Então, eu acho que a gente tivesse assim um ponto de apoio em Seropédica, né? Um ponto de apoio na Zona Oeste, não assim, na Zona Oeste que é grande, né? Não vai, como você mandou, falar o menino de Bangu para Barra da Tijuca, porque o pai não vai nem ter condições de ir. Mas se a gente tivesse assim, alguns polos, porque eu acho que dentro das escolas, acho que ficaria muito complicado, porque eu não sei se eles dariam conta de tanto profissional, né? E um profissional para atender uma escola de 500 alunos, a minha tem 500, mas as minhas que eu trabalho têm em média 400, 500 alunos. Mas uma escola com dos meus amigos, tem amigos meus que trabalham em escola com 1.200 alunos. Um profissional não daria conta, né? Mas é uma solução? Acho que sim, sim, seria uma ótima solução, sim, Deve né? ser um polo, né? Ter um polo É um psicológico polo, pelo de menos a gente poder apoio encaminhar. à escola, né? Sim, Que atenda a família, até na orientação parental, pai, aluno, que eu já entrevistei pessoas que fazem esse trabalho, tem projetos com isso. Do aluno, os pais junto com o filho no mesmo consultório e trabalhar os dois juntos ao mesmo tempo para a relação deles ficarem cada vez melhor. Com isso, todo mundo ganha, a escola ganha. isso aí. E eu acho que você falou muito bem, só lei não funciona, não. Porque criar lei é fácil, tá? Criar lei eu acho que é muito fácil para eles que estão lá em cima, criar uma lei é, que funcione de verdade. Porque só criar lei e achar que a escola tem que cumprir, né?
É muito complicado. Tem, como você falou muito bem quando você diz de realidades. A minha realidade do município de Seropédica é uma. A minha realidade, se eu trabalhasse no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, seria outra. A minha realidade de Campos é outra realidade. E te digo mais, dentro de cada região dessa, cada escola que atende um tipo de clientela, né? Então, assim, é muito individual. Você tocou num ponto assim importantíssimo, sabe? A individualidade das escolas. Só quem está lá. Vou te dar um exemplo: professor que trabalha em duas, três, né? A gente tem que trabalhar, nossa realidade é essa, né? Trabalhar em duas, três escolas, relatam fatos completamente diferentes de uma escola para outra dentro do mesmo município. Então, imagina um professor que trabalha na Maré, né, no Rio de Janeiro, um professor que trabalha, sei lá, aqui vou dar um exemplo, em Mangaratiba, que é um município pequeno, em Ilha Grande, que é um lugar menor ainda. São realidades completamente diferentes. Né? O pessoal de Ilha Grande tem dificuldade para chegar e pegar o aluno, porque se a maré virar, eles não conseguem passar para pegar o aluno. E o lado da maré teve tiroteio e não vai ter aula. Então, esse ponto que você tocou, eu acho que eles deveriam ter esse olhar. E eles não têm. E eles, infelizmente, as políticas públicas não são. É, não atentam para esse olhar que você falou, né? E a gente fica no meio disso tudo tentando adequar a nossa realidade. Então, voltando a falar aqui, né, de como ajudar esses alunos, eu acredito sim que seria uma questão os psicólogos dentro das escolas, porém não dariam conta. Eu acho que tem que ser uma atitude mais abrangente mesmo, que envolvesse tomar conta mesmo das famílias, né? A gente tomar conta mais do nosso núcleo familiar e ficarmos mais atentos. Quantos de nós mesmo, dentro de casa, a gente às vezes não consegue. Como eu falei, o adolescente, ele só põe para fora quando já está uma coisa muito complicada dentro dele. Então, eu poderia ter resolvido, ajudado mais eu como orientadora, se ele tivesse me comunicado, né, uma coisa quando estava menor. O pai e a mãe, às vezes, poderia ter ajudado, levado a um psicólogo. Eles não falam, Charles, é muito difícil um adolescente se abrir. Eu não sei se eles têm vergonha, eu não sei se eles não sabem expressar o que eles estão sentindo. E aí é, fica cada vez mais difícil o trabalho. Agora, concordo com você, tem que ter ajuda, sim, tem que a nós ficarmos mais atentos. Eu acho que mesmo vou relatar a uma amiga minha, professora, falou que estava jantando, né, com a filha e ela, ao gesticular, ela viu que a mão dela estava toda cheia de unha, toda, mas era muito, não era pouco. E ela falou que ela levou um susto e falou: o que aconteceu? E aí depois a menina veio explicar que ela ficou muito nervosa numa prova e foi se machucando, né? Isso a gente já dá o ato como mutilação, né? E se a mãe não visse? E aí ela falou: não, vamos conversar, vamos. Que problema é esse que está acontecendo, que está te gerando tanta essa ansiedade, essa dúvida e tu, esse medo todo, esse pavor. E aí e foi uma observação dela numa hora de juntar, né? Que fez isso. Então, olha a importância dela ter esse olhar, esse momento junto com o filho dela e conseguir perceber. Mas eles são difíceis também, né? De falar, de expressar. E aí, como você falou, é um tema muito complexo. Mas eu acho sim que a ajuda dentro das escolas. Os orientadores são importantes dentro das escolas, que às vezes conseguem dar essa atenção para eles individualizada. Às vezes eles só querem falar. Eu não posso fazer muita coisa porque o pai bate da mãe. Eu não posso fazer muita coisa porque não tem comida dentro de casa. Eu não posso fazer muita coisa porque a namorada terminou com ele. Mas eu posso ouvi-lo. E às vezes é isso tudo que eles estão querendo. Precisam ser ouvidos. E ninguém dá muito ouvido para eles, Charles, por incrível que pareça. Nessa fase, quem ouve? Um amigo, que às vezes está com mais problemas ainda e não sabe como resolver, e aí dá conselho errado,
e aí vão para a internet ver umas coisas erradas, né? Assim, é complexo o assunto. E entrando falando um pouquinho sobre lei, tem a lei, deixa eu ver o número aqui, 14.986 de 2024, que fala sobre a participação das mulheres, na história das mulheres no mundo, no Brasil. Queria você falar um pouquinho dessa lei, como é que está a aplicação dela hoje, como você está vendo? E também, entrando nesse assunto de suporte, como é que está o suporte aos professores nisso tudo? Porque é muita coisa chegando e o professor não está tendo nem suporte psicológico para ele mesmo ter essa parte dele. E você ainda tem isso para ter a sua vida particular, ainda tem que se preocupar com as questões e abraçar o aluno para fazer aquela acolhida que o aluno que não tem em casa. Então você acaba tendo duas, três, quatro, cinco, 10, 15, 20 casas, 40 casas, no caso, se o aluno tem, o professor tem 40 alunos numa sala. E se ele dá aula em várias escolas, então aí se perde a conta. E, além disso, a mulher, como é que é a professora, a diferença do tratamento na sala de aula para o professor? Esse aluno com a mulher, o que que um passa, outro não passa, como é que tá isso? Que a gente vê muitas coisas, professores apanhando em sala de aula, professores tendo que partir, muitas vezes tem problemas, professores partindo para agressão com alunos, homens, para defender muitas vezes, porque é uma geração muito rebelde, muito acha que tudo se resolve da forma de qualquer jeito e não tem diálogo, não tem violência, é o questão, é o meio onde eles estão vivendo, né? Então, como é que tá isso? Bom, falando sobre a lei, né? Ela veio, na realidade, ela só veio alterar a LDB, né? Então, ela falou sobre essa parte aí, né? De falarmos mais sobre as mulheres no meio educacional. E o que eu acho interessante, porque a gente faz muitas ações dentro das escolas, né? Então, no mês de março, ela é dedicada às mulheres. Só que eu acho que o mais importante disso tudo é a gente poder falar para essas meninas quem foram as mulheres importantes da história, né? Quem são essas mulheres que ajudaram a gente estar onde nós estamos hoje, né? Porque a referência delas está muito baixa, né? O que elas têm de referência na realidade delas, às vezes é muito, como é que eu posso dizer? Eu não o mundo que elas vivem, essas mulheres que elas têm aí, eu acho que não são, ao meu ponto de vista, tá? Estou falando isso do meu ponto de vista. Não, essas influências que elas recebem hoje, as influências, né, dos cantores, das cantoras em si, né? Eu não acho que isso é o mais correto. Então, quando você chega dentro de uma sala de aula falando que elas conseguiram porque foram cientistas, porque foram escritoras, né? Eu gosto muito de falar de Tarsila do Amaral, né? Eu gosto de falar de Clarice, elas falaram muito de arte, né? Venceram através do trabalho, da arte. É, eu lembro sempre de uma amiga minha que adora Frida e tudo mais. Foram mulheres que lutaram por onde elas estão, o destaque que elas têm hoje, e foram através da cultura, da informação, da luta, né? Quantas mulheres tiveram que lutar para a gente ter essas leis ao nosso favor hoje? É, porque sempre foi muito difícil para nós, e eu acho que continua sendo, porque a gente sempre tem que estar provando alguma coisa. A gente sempre tem que estar competindo com os homens. Então, assim, é uma luta desigual, né? Porque o homem ele trabalha e trabalha. E a gente que trabalha em casa, trabalha na escola, trabalha, né, no nosso trabalho, né, no nosso, que eu digo que é o meu, e o meu trabalho é sem fim, né? Hoje, muitos homens já não têm esse pensamento, eu fico muito feliz por isso, de achar que ele só tem que trabalhar e prover e levar. Não, vem cá, vamos trabalhar. Eu também estou trabalhando para prover. E aí? Né? Hoje, muitas mulheres. Aí, olha como é uma coisa muito abrangente. Né? Tem que deixar os filhos, e aí a educação fica terceirizada para trazer o seu sustento para dentro de casa. Uma luta desigual, né, dentro da sociedade. Então, quando se cria uma lei para falar das mulheres, é mais uma, eu acho muito bom,
dar esse destaque para a gente ressaltar essas mulheres da história, mas eu acho que é muito bom também a gente falar da mãe que sai, né, para pegar o sustento, e ela vê, a menina vê, olha, minha mãe está lá indo trabalhar por minha causa. E não é a cantora lá que ela está idolatrando lá, ó, não é atriz, não é influencer. Aquilo que não é nada real. Então, assim, eu, graças a Deus, tive uma base muito boa dentro de casa, onde a minha mãe, nordestina, saiu muito cedo da capital dela, veio num navio para o Rio de Janeiro e trabalhou uma vida inteira em cima de uma máquina de costura para formar 3 filhas, né? Ela formou 3 filhas e ela sempre falou do valor do estudo. Ela não tendo esse estudo, né? Porque ela foi até a 4ª série, mas ela sabia que seria importante para nós, o valor desse estudo. Então, acho que hoje ela fica muito feliz, né? Porque eu sou educadora e mas ela não consegue mensurar que eu sou isso tudo por causa dela, né? Porque ela me deu esse apoio para eu estudar, para ela me dizer, olha, você vai conseguir, filha. Não é porque você é filha de uma costureira que você vai ser costureira, ela não queria que eu fosse, embora eu acho linda a profissão dela, e foi a que nos sustentou durante muitos anos, mas ela não queria, ela queria mais para gente. E essa é a função realmente do pai e da mãe, querer sempre que os filhos sejam mais do que eles. Mas ela sempre passou o valor do estudo para gente, né? E a juventude de hoje ela está pautada em coisas muito rasas, né? Elas estão vivendo num mundo irreal. Então, a minha preocupação com isso é a gente poder mostrar grandes mulheres, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente ver quem está do nosso lado lutando pelo nosso dia a dia mesmo, né? Conosco, seja ela uma professora, né, que admira, poxa, ela gosta das atitudes dela, dos pensamentos delas, tenho amigas maravilhosas, filósofas, historiadoras que estão lá dentro, né, ensinando e batalhando junto conosco, e, e é importante isso, mas o real, sabe? O real, passar para essas meninas, olha, o real, nós somos mulheres, temos que lutar e tudo mais. Tocando um assunto que você falou muito importante, o que eu acho também, embora o magistério ele esteja um grande número voltado para as mulheres, né? A gente pensar hoje, de 12 disciplinas, temos 10 mulheres exercendo e 2 homens, né? Então, né, até eles falam, a gente não tem professor, só tem professora, né? Eles falam isso. Mas, por um lado, que é bom, porque a mulher tem um outro olhar, né, para esses alunos. Mas hoje eu vejo muitos amigos meus, professores, né, homens, também têm essa visão de estar atento aos alunos e tudo mais, mas ainda é predominante as mulheres. Porém, o que eu vejo é, é, é que a gente ainda sofre um preconceito dos alunos, onde eles falam assim, ele não fala assim comigo, ele não age assim comigo. E por que eles agem assim, os alunos, conosco que somos mulheres? Né? Então, assim, eu acho que o respeito tem que ser igual, eu não sofro isso, eu nunca sofri, né? Mas eu vejo que na hora de, vamos dizer, usar a expressão crescer, eles preferem crescer com as mulheres, não pensam 2 vezes com os homens, com o professor de matemática, com o professor de português, com o professor, e não com a professora, porque com ela pode gritar, pode falar mais alto, pode crescer. Então, isso tem que ser uma coisa construída lá atrás. Não é porque é mulher, não. Será que eles não estão vendo isso em casa também? Para reproduzir isso dentro de sala de aula, porque grita, vai gritar com a mulher? Então, são essas questões que eu acho que, assim, lei é importante para quê? Para nos respaldar. Mas a gente tem que ter uma mudança na sociedade também, né? Então, quando vê essas leis, porque essa lei diretamente, ela trabalha a importância das mulheres dentro né? Dentro do contexto histórico. Mas vamos abranger mais isso. O que está trazendo de caso? O que está vindo na sociedade? Por que eu posso gritar com uma vendedora, mas não vou gritar com um vendedor? Por que eu posso gritar? Oh, calma aí. Por quê? Porque eu sou a mais frágil em termos de força?
né? Como você falou, não tem diálogo mais, é só gritar, vamos bater. Quando você falou dos professores, que muitas vezes eles têm que se defender. A gente, e isso ainda acarreta problema para a gente. Mas, assim, quantos professores estão tendo aí, estão sendo assassinados? Quantos professores também estão sofrendo? Eu nem vou citar aqui, Charles, do problema psicológico na nosso questão mental, porque é surreal. É uma demanda que nenhum ser humano aguenta. E como você falou, eu já cheguei a lecionar em 10 turmas. 12, 10. Estou sendo, né, trabalhando em 2 escolas, no mínimo que eu tenho são 12 turmas. Então, assim, vamos fazer uma conta rápida. 40 alunos por turma, olha aí a minha demanda. Como você falou, quem dera que fosse 40 famílias, né? São 500 famílias. Tem professor que trabalha em 3, 4 escolas, porque a nossa realidade é ou a gente se mata de trabalhar ou a gente não tem uma dignidade, né? Salarial, né? Para a gente viver. A gente não vive, a gente não leciona nem trabalha só por amor. Essa história é difícil a gente engolir isso, né? É difícil. Então, assim, eu tenho que. Ah, mas o professor tem um carro. Cara, ele tem carro porque ele tem um carro bom porque ele precisa se deslocar muito. E ele precisa manter isso. Ele tem uma família por trás. Então, assim, para a gente viver dignamente, a gente tem que trabalhar muito. E essa demanda? Mentalmente, chega essa época, a gente já está esgotado. E ninguém vê isso, a saúde mental do professor. Ninguém, Charles, ninguém vê a saúde mental do professor. Infelizmente. Então, quando o professor adoece o corpo, é porque, primeiramente, ele tá doente na mente. Nossa mente fica muito sobrecarregada, muito, muito. E aí são dores nas costas, dores na coluna, dores do corpo, e a gente não tem para onde ir. Aí vai para onde? A psicólogo. Mas por quê? Porque a gente está sobrecarregado. E o que faz? Né? São tantas questões que englobam a nossa profissão que ninguém vê. E eu acho que a última coisa que a gente está conseguindo fazer hoje é ser educador, é ser formador. A gente está pagando muito incêndio que não é nosso, sabe? Muitas questões que não são nossas, mas que caem na escola, né? Que caem na escola. E a gente não tem nem direito de reclamar, porque são as leis que fazem, a gente tem que dar conta da demanda, a gente tem que dar conta de projetos, a gente tem que dar conta, mas ninguém dá conta do professor. E aí, voltando ainda a falar das mulheres, é, chega a ser injusto conosco, chega a ser não, é injusto conosco essa demanda tão grande para a gente. Mas, falando ainda sobre a lei, eu acho que ela tem que ser, sim, trabalhada, mas não só dentro de sala de aula, e numa sociedade que está cada vez mais difícil de lidar com a gente, e todo mundo fala, por que tem que se criar cada vez mais leis, né? Por quê? Porque não se cumpre às vezes uma básica, que é a gente respeitar todo mundo, né? As leis básicas que já foram feitas, e aí a gente não cumpre, e aí a gente pode levar um tapa na cara, pode machucar a gente, pode ser assassinado, né? E nós, principalmente mulheres, porque hoje os alunos, meus alunos, a minha irmã fala, eu não sei como você consegue trabalhar com os meninos que são maiores que você não tem medo? Se eu te falar que eu não tenho medo, não, eu não tenho, mas assim, porque eu tento fazer uma boa relação professor-aluno, né? Mas eu estou exposta. Do mesmo jeito que o policial está exposto aos bandidos, eu estou exposta a qualquer momento, estar num quadro e alguém me dá uma facada. Isso não você sabe que isso é possível, né? Mas eu não trabalho numa área de risco, apesar que também violenta o nosso município. Mas, como eu falo, eu sempre tento trabalhar uma boa relação professor-aluno, mas que a gente está exposto, estamos. Eu posso entrar dentro de sala de aula e levar um chute no rosto? Posso. Eu estou exposto? Estou, e ninguém fala sobre isso. Isso
está visível e ninguém fala sobre isso. E isso, em relação à nossa segurança dentro de sala de aula, ninguém fala. Pergunta se as escolas, a maioria não estão abertas. E aí entra um aluno, mata todo mundo, ninguém sabe por quê. Porque a gente não tem profissional de apoio, a gente não tem uma segurança, a gente não tem. Tem uma escola que eu trabalho e ela tem uma viatura na porta. Até ela chegar para me socorrer, eu já morri. Porque é longe da onde ela fica até uma sala de aula. Eu já morri. O professor já morreu. Um diretor já morreu. Né? Se um aluno entra, chega, sobe, abre uma sala de aula e metralha todo mundo, para que adiantou? Então, eu também acho que são questões que a gente tem que pensar. Né? A gente Eu, começou falando de uma lei que envolve a mulher, mas tem muitas coisas que a gente tem que pensar aí, né? eu entrevistei um especialista em um projeto social que ele debateu sobre essa questão, acho que é um projeto social sobre essa questão dos alunos, violência na escola, né? Como resolver esse problema dos alunos com entrando com armas, atirando, fazendo isso e aquilo. E uma das coisas que ele falou que não só colocar o policial lá, mas ele falou a questão de ter pessoas circulando no meio desses alunos para começar a identificar possíveis problemas antes que ele aconteça. Não só um trabalho de inteligência, porque não adianta você só colocar o policial lá que vai ser mapeado. Quem vai fazer coisa errada sabe onde vai estar, o que vai estar, vai estudar aquela situação. Mas você ter pessoas no meio, andando entre os alunos, que começam a identificar aquilo e já chamar atenção para aquilo, para aquele aluno, para aquela pessoa, para aquilo, para que isso tenha uma prevenção, é muito mais eficaz do que você simplesmente ó, a partir de agora é radical, não pode isso, não pode aquilo, pá, corta tudo. Você cria mais uma revolta ainda naquele aluno que já está com aquele problema. Aí a gente volta também no bullying, né? Voltamos no bullying, porque às vezes o aluno sofreu um bullying e a gente não viu, e aí são tantas coisas que você, como você falou, aí vai, faz uma chacina, né? E viu, você lembra daquele caso que teve em Realengo, né? Onde o Uhum. aluno, quanto tempo ele já tinha saído daquela escola, não foram aqueles alunos que fizeram com ele não foi trabalhado na época, o emocional dele não foi trabalhado, e olha o que aconteceu. Mas será que também, se não tivesse, a gente não tivesse um suporte, né? A escola, né? Tomar cuidado realmente das pessoas entrarem, né, nas escolas, né? Tem tanta coisa, tantas políticas que a gente tem que fazer, mesmo como ele falou, a gente teria que ter pessoas circulando pela escola mesmo, que se caso acontecesse alguma coisa, a gente pudesse identificar. A gente não tem nada disso. A gente não tem nada. Né? Não tem inspetor, não tem porteiro, não tem nada, nada, nada. E a gente sempre tenta fazer o nosso melhor, mas sozinho a gente não consegue nada. Sem uma equipe a gente não consegue, sem a família, que é a parte mais importante, não consegue. Né? Então, são muitas coisas envolvidas dentro do âmbito da educação. Falar de educação é muito difícil falar, porque envolve muitas coisas, né? Como você está levantando aí. A gente começa num ponto de uma lei que trata da mulher e a gente vai puxando outras coisas que vão sendo desencadeadas, né? Então, assim, educação é um tema muito grande a ser discutido, as políticas têm que ser muito bem pensadas. Bom seria se fosse políticas locais, né? Que eu pudesse olhar para aquele lugar, para aquela individualizar aquilo ali o máximo que nós pudéssemos, mas é difícil. Então a gente tem que. A nossa realidade é muito é, complexa, a nossa realidade é muito. Eu posso te dizer que a gente é muito deixado, tem a desvalorização, mas eu não levo só salarial. A desvalorização de um profissional que está ali na frente, tentando fazer o seu melhor sozinho. E aí você lutar sozinho, a gente não consegue. A gente não consegue, tem que ter mais coisas envolvidas aí. Professora, muito obrigado por esse bate-papo muito enriquecedor, sabe? Que eu falo assim,
Cada entrevista eu vou aprendendo mais aqui. Eu vou entendendo mais outras realidades, porque a gente acaba tendo que estudar, eu acabo tendo que estudar os assuntos, entender, até para trazer para que todos que estão assistindo possam ter um esclarecimento melhor, não apenas ser um assunto jogado de qualquer jeito. Então, acho que isso é legal e muito obrigado mesmo por ter separado esse tempo para aqui para o famoso, para falar um pouco disso que é tão importante, que é a base da sociedade é a educação. Sem educação a gente não é nada. Então, a gente precisa muito dar uma atenção muito importante a isso, muito especial. E antes de fechar, só queria saber, fazer uma pergunta que eu faço sempre aqui aos meus convidados. Por que você ama o que você faz? Olha, primeiro eu queria te agradecer, né? Eu que agradeço. Falar de educação é uma paixão para mim e eu escolhi isso, tá? Eu tive outras carreiras a ser seguida. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre levo. Estar em sala de aula, eu acho que é vocação, mas é você querer fazer o melhor para o outro, você querer realmente que quem está lá dentro seja um bom cidadão. Eu me preocupo muito quem eu estou mandando para a sociedade, né? Mas quem realmente gosta desse tema, gosta da educação, vê que você saber que você fez a diferença, né? Que você. Eu não posso saber que talvez eu nem impactei a vida de ninguém, mas eu tenho até isso no meu Instagram. Talvez eu não saiba quantas vidas eu impactei, mas ela vai saber que eu impactei, né? Que eu fui importante para aquela pessoa. Embora muitos dos meus alunos me dão um feedback falando como eles estão, mas eu acho é meio clichê isso, né? Falar que eu sempre quero que meus alunos sejam melhores do que eu, né? E aí passaram por mim e falo, cara, hoje eu tenho pessoas do bem por aí que eu ajudei a formar, né? Então, além de engenheiros, professores, médicos, seja lá o que eles quiserem ter da vida deles, eu formei um bom cidadão para a sociedade, né? E por incrível que pareça também, eu amo meus adolescentes, eu gosto de estar com eles. Eles não são pessoas alienadas, pelo contrário, eles têm a opinião deles. Eu só acho que eles estão sendo mal orientados. Eles estão dando importância para as coisas que não, às vezes não vão agregar à vida deles. Mas eles são pessoas que te ensinam muito, porque eles têm umas realidades diferentes, né, da nossa. Então, às vezes, fala bem assim, muitas vezes não sou eu que ensino, não os ensino, não, eu ensino matéria, mas de vida eu saio muito mais fortificada com eles. Né? Eles me dão a alegria que, com o passar dos anos, às vezes a gente acha que é difícil, né? Então, assim, o que eles me dão também como retorno, estou falando isso financeiro, eu acho que nenhuma profissão que eu escolhesse eles iam me dar. Eu gosto de gente, gosto de trabalhar com eles, é, e formar cidadãos para essa nova sociedade aí, né? Por isso que às vezes eu fico tão preocupada no que eu estou formando. Então, assim, educação, eu gostaria que fosse para a educação quem ama a educação, que tem algo a dar a mais para tantas pessoas que passam pela nossa vida, não só uma matéria, né? Mas que pudesse doar seu tempo, doar sua atenção, ter ouvidos para ouvi-los, como eu falei para você. E é por isso que eu escolhi a educação. Acho que não tem nada melhor. Nenhum psicólogo não teria isso que eu tenho, né? Tantas coisas dentro de uma única profissão. Então, assim, te agradeço demais pelo bate-papo. Como eu falo demais no assunto que eu gosto tanto. Infelizmente, tem tantos problemas para a gente destacar, né? Mas a gente está evoluindo, assim, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Vamos torcer aí que a gente possa prosseguir aí no caminho bom. Obrigada. Eu espero que possa trazer mais gente aí para falar, para agregar mais nesse tema que a gente iniciou, tá bom, Charles? E vocês que estão assistindo, muito obrigado por estarem vendo esse assunto tão amplo. Levem para suas casas, levem para suas vidas e apliquem, porque só um vídeo, só uma aula, que aqui foi uma aula hoje de educação, só isso, olhando e não aplicando, não adianta nada para mudar uma sociedade, tá?
Então, um abraço a todos e até o próximo episódio.